Doutor Leandro, eu realizei a minha rinoplastia, mas o resultado não ficou bom. E agora, o que eu faço? Muito bem, eu vou dedicar esse episódio especificamente para falar desse tipo de rinoplastia, que é a rinoplastia secundária ou rinoplastia reparadora. Eu sou o Dr. Leandro Guiar, cirurgião plástico de Goiânia, Brasil, apaixonado e dedicado à rinoplastia, e te convido a fazer parte desse episódio e se informar um pouco melhor, ainda mais se o seu caso for um caso de rinoplastia reparadora. Antes de mais nada, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Nós já temos milhares de seguidores e conteúdo semanal. A se inscrever então no canal, compartilhar com amigos que se interessem por esse assunto de cirurgia plástica e também ativar o sininho para que você seja sempre notificada a cada novo episódio. Aqui falamos muito de rinoplastia, mas também de outras áreas da cirurgia plástica, mas sim, esse episódio de hoje é dedicado à rinoplastia secundária. Então, a começar por uma denominação, que é uma rinoplastia então primária. Rinoplastia primária é a cirurgia plástica do nariz feita em pacientes que nunca fizeram procedimentos cirúrgicos no nariz antes. Já rinoplastia secundária, de uma maneira geral, é uma rinoplastia em alguém que já operou. Nós podemos ainda chamar de rinoplastias terciárias, quaternárias, quinternárias e assim por diante, de acordo com o número de cirurgias do nariz previamente que o paciente tenha feito. E qual que é o objetivo da gente então fazer uma rinoplastia primária? É melhorar muito a respiração e a estética do nariz, com isso a harmonia facial. E a rinoplastia secundária? Muitas das vezes ou corrigir algum problema dessa cirurgia prévia, seja uma queixa respiratória importante ou algum defeito de cicatrização que ficou da primeira cirurgia, ou também numa tentativa de melhorar ainda mais o resultado estético. Nas últimas 2 semanas, por exemplo, eu fiz 2 rinoplastias secundárias e ainda fiz uma rinoplastia terciária de uma paciente que havia operado o nariz 2 vezes com o mesmo colega e agora veio para a gente fazer esse procedimento reparador. Inclusive, no nosso evento, no 3º Congresso Nacional da BAPS deste ano, eu era o coordenador do núcleo de rinoplastia e dei uma aula especificamente sobre os conceitos-chave, os conceitos essenciais para executar, para planejar e executar uma boa rinoplastia. Óbvio que ali o foco eram cirurgiões plásticos interessados em nariz, mas o meu objetivo aqui hoje não é o cirurgião plástico, é você, meu ou minha paciente. Então, para começar, uma vez que o nariz não está muito bem estruturado depois da primeira cirurgia, ou às vezes quando nós abrimos o nariz, tem sempre uma surpresinha, um septo todo destruído, cartilagens ausentes, o que nós temos é a necessidade de uma grande quantidade de matéria-prima para reconstruir esse nariz. Imagina como se fosse uma casa. Eu preciso de tijolos, preciso de cimento, preciso de vários materiais de boa qualidade para estruturar e crescer e construir essa casa. Nós fazemos da mesma maneira. O que é essa matéria-prima então que nós utilizamos? Geralmente utilizamos, na grande maioria das vezes, cartilagem e osso em alguns casos. De onde tiramos essa matéria-prima de cartilagem e osso? Nas rinoplastias primárias, 90% dos casos, apenas com o septo, a parte óssea e parte cartilaginosa do septo. Nas rinoplastias secundárias, geralmente esse septo já foi mexido e a gente precisa então utilizar a cartilagem da costela do paciente. É um bloquinho rústico de cartilagem em que a partir dele nós vamos esculpir diversas fatias de enxertos que vão ser utilizados para dar forma, estabilidade e beleza ao nariz. Ah, Leandro, existe outra matéria-prima, outra fonte de cartilagem? Sim, a cartilagem das conchas da orelha. Eu particularmente uso com muito pouca frequência, porque é uma cartilagem naturalmente muito frágil, muito torta, muito curva. Então, quando eu quero vigas retas e fortes, não é aí que eu vou encontrá-las. Não tem nenhum problema o cirurgião que tem já um costume e uma preferência por essa cartilagem, mas não é a minha. Leandro, é possível então refazer, ou seja, fazer uma cirurgia secundária do nariz e ter um resultado delicado? Obviamente que sim. O fato de colocarmos essas estruturações para dar formato e estabilidade e força para o nariz não necessariamente faz o nariz ficar grosseiro. Imagine que para construir uma casa eu coloco vigas de sustentação que estão escondidas na parede.
a ideia é essa mesmo. Eu trazer então o nariz com septo reto, para que você tenha uma via aérea muito eficiente. Tratamos os cornetos quando necessário. Tratamos também o fortalecimento das asas do nariz, nós chamamos isso de válvula nasal. Tem algumas pessoas, por exemplo, que quando puxam um ar com força, a asa colaba, ela afunda e a pessoa não consegue respirar. Nós estruturamos tudo isso, mas tudo na parte interna. E aí vem, depois dessa parte técnica estrutural, vem a parte, como se a gente fizesse então, a parte de decoração de uma casa. Nós vamos pensar em cada detalhe estético desse nariz, das linhas dorsais o mais perfeitas possíveis. Não existe perfeição em cirurgia plástica, muito menos em rinoplastia, mas a gente busca essa perfeição em linhas muito bem definidas, sombreamento na parede lateral do nariz para ter um efeito muito elegante, uma ponta mais delicada, uma triangulização bonita, uma grande simetria das asas e das narinas. Em casos secundários, terciários, casos complexos, essa expectativa precisa ser muito bem alinhada, porque, obviamente, a gente não consegue entregar um resultado tão bom quanto se fosse muito bem feita numa rinoplastia primária. Então daí já fica uma lição para você que nunca operou o nariz e está aqui assistindo esse vídeo de cirurgia secundária, entenda que a rinoplastia não é uma cirurgia do presente, é uma cirurgia do futuro. O que significa isso? Que ela deve ser feita sempre que possível, uma única vez na sua vida, para que ela tenha um resultado belo, harmônico e natural para o seu rosto ao longo da sua vida e do seu envelhecimento. Para isso, para você ter uma maior segurança de um ótimo resultado, com menores riscos, menor índice de complicação, obviamente que eu te recomendo fazer essa cirurgia com um médico cirurgião especialista em nariz. Tem cirurgiões plásticos muito qualificados em rinoplastia, há também otorrinos muito qualificados em rinoplastia, desde que sejam especializados nessa área. Infelizmente, o que nós vemos hoje em dia é vários profissionais sem especialidade, sejam médicos sem especialização ou sejam profissionais não médicos, colocando a mão no nariz sem o devido conhecimento. Consequência disso, infelizmente, nós recebemos complicações desse tipo de procedimento quase que toda semana. Então fica aqui, além esse rol de conhecimentos para você entender como funciona uma rinoplastia secundária, um alerta para que você faça a sua melhor escolha. Pesquise muito bem se o seu médico é cirurgião e é especialista em nariz. É uma cirurgia linda, muito artística aos meus olhos, mas que deve ser feita com quem sabe muito bem desse assunto. Se você gostou do nosso episódio, mais uma vez, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho para que você seja notificada sempre. Estaremos aqui com novidades, com novos episódios toda semana. Se tiver dúvidas, mande mensagem aqui nos comentários ou mesmo nos nossos perfis do Instagram, do TikTok. Deixe suas perguntas no nosso direct que respondemos todas. E foi um prazer estar aqui com você mais uma vez.